Bom dia, boa tarde a todas e todos. Agora, uma questão talvez surja. Quando é que eu vou usar essa mediana? Então, vamos comparar o que tem nas três medidas de tendência central. Na mediana, estamos lidando com algo geométrica que considera um número de casos. Isso é diferente à moda, que considerou aquele caso com maior frequência. E enquanto isso, a média aritmética está calculando algo em cima dos valores de todos os casos. Então, essas medidas de tendência central estão priorizando diferentes elementos de uma distribuição para indicar onde está o centro. Então, vamos ver aqui um exemplo ali de uma aula anterior em que a gente tivemos os diâmetros de buracos de estaca do sítio Fazendinha e Silva. Talvez vocês lembram, esse conjunto de dados do sítio Fazendinha tinha um valor extremo, tinha um valor muito alta em comparação aos demais valores do sítio Fazendinha. Então, o buraco de poços com 44,6 centímetros é muito diferente do restante do conjunto. Então, nós temos que ver como que isso vai influenciar na medida de centro. Então, geralmente são valores atípicos que podem ter maior impacto sobre essas medidas. Então, a moda que a gente pode ver aqui, qual é o score que ocorre com maior frequência. Então, do sítio Fazendinha, se a gente olha no nosso gráfico de ramo e folhas, nós temos aqui a habilidade de ver das folhas que, por exemplo, em 7 centímetros, tinha frequência 1. Então, olhando aqui, nós temos frequência de 4 no ramo de 11, que é igual a 11 centímetros. Então, a moda dessa distribuição poderia ser 11, desculpe. Coloquei um 0, mas a gente não sabe se é 0 mesmo. Então, 11 centímetros. Mudando para mediana, a gente estamos olhando para qual é o lugar geométrico que divide esses casos. Então, eu posso pegar esses números que estão aqui e colocar os números em ordem. Tá? E então a gente ia começar talvez do maior, 44,6, e seguir para o próximo número, que é 14,2, e daí em diante. Já tenho feito isso para acelerar o tempo. E quando a gente temos essa organização, temos que pensar quantos casos temos aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casos. Então, 13 casos, se você divide isso por 2, fica em 6,5. Então, vai ter 6 casos maiores e 6 casos menores. Então, a gente pode ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro lado, só para checar que estamos no lugar central mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é impar, nos deixa com um número no centro. Então, a mediana aqui é 11,1 centímetros. Então, os buracos de estaca do sítio Fazendinha têm em mediana um diâmetro de 11,1 centímetros.
Agora, vamos ver como o outro cálculo funciona. A média aritmética. A média aritmética vai considerar, então, o valor de todos os 13 casos. Essa média, então, vai calcular a soma aqui e vai dividir pelo número de casos ou por 13. Agora, para nosso andamento, tenho aqui o cálculo. Se a gente for pensando, então, a média aritmética é a soma dividido pelo número. E, olha, ficou um soma longo aqui, dividido pelo número. E quando a gente veja para onde isso vai, a gente fica com 13,43 centímetros. Então, nosso valor aqui, 13. Onde que isso está localizado nos nossos dados? No ramo. No ramo, se a gente for seguir, vai cair aqui. Então, essa é uma medida de centro que está caindo fora. Está caindo fora desse grupo. Então, se a gente arredonda isso, a gente vai ficar com 13,4. Então, vamos lá comparar as duas coisas. Então, a mediana de 11,1 está nessa posição do nosso conjunto, enquanto a média está aqui, nessa posição. A gente também tivemos a moda que estava lá em 11 centímetros. Mas essa média aritmética, então, por que está tão mais alta? Está muito alta porque o valor de 44,6 é um valor muito extremo, é um valor muito elevado. Esse valor muito elevado entrou no cálculo da média aritmética e, por entrar no cálculo da média aritmética, mudou todo o conjunto de números. Fez com que se repassou parte do seu valor para essa ideia do centro. Então, nós vemos que com valores atípicos, especialmente quando estão muito afastadas, esses valores puxam e dão uma viese para a média aritmética, porque a média aritmética está considerando o valor de tudo, enquanto a mediana, por ser geométrica, está procurando olhar no valor que está no meio dos casos e não se observa, não se pensa em quais são os valores nos demais. Então, não importa que você tenha um valor atípico. Então, a mediana e as maneiras com quais a gente trata da mediana é uma maneira de lidar com conjuntos de dados que têm valores atípicos. Então, por isso, às vezes, escolha a mediana. E só podemos saber escolher a mediana depois de observar essa distribuição. Da gente entender que temos esse valor atípico que vai puxar a média aritmética e vai fazer com que a média aritmética é uma maneira muito ruim para caracterizar o conjunto. Porque se eu estou querendo caracterizar o centro desse conjunto, que está basicamente um conjunto aqui e depois aqui faz um blip, esse conjunto, o seu centro está aqui embaixo, o seu centro está por aqui. O centro não está mais alto.